Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, como você viu aí no título do vídeo, eu quero falar sobre a perseguição que a pastora Nadir está sofrendo. Eu quero falar apenas sobre a pastora Nadir, o que envolve a pastora Nadir. E lembre-se, não estou falando de nada pessoal à pastora Nadir, mas sobre a perseguição ao que ela fala, ao que ela traz no seu canal, ao que ela ensina, ao que ela expõe como evangelho, como palavra de Deus, como revelação de Deus e tudo mais que você conhece, que você sabe. Então, a pastora Nadir, ela se sente perseguida. Ela mesma já revelou isso em diversos vídeos. Ela sempre cita os perseguidores dela, pessoas que perseguem a pastora Nadir, pessoas que não conseguem ver ou assistir um vídeo dela e não perseguir a pastora Nadir por causa do evangelho que ela prega, por causa das visões que ela traz e por causa dos testemunhos que ela publica, que ela passa através do seu canal. Então, por causa disso, a pastora Nadir está sendo perseguida, gente. Isso. A pastora Nadir está sendo perseguida, não por uma ou por duas, mas por diversas pessoas. Diversos canais estão perseguindo a pastora Nadir. E eu preciso comentar e falar sobre isso, tá bom? Então, fica aqui comigo, assiste até o final para você entender, antes de você sair comentando, antes de você já formar uma opinião a respeito deste vídeo, eu peço que você assista o vídeo até o final. E aí você vai entender tudo o que eu vou falar. Então, se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho, inscreva-se, clique lá, seja mais um dos inscritos aqui do canal, comente, deixe o seu comentário, é importante. E eu costumo sempre responder conforme o tempo vai dando. Ative as notificações, deixe o seu like e vamos lá, pessoal. Perseguição à pastora Nadir. Qual é a perseguição que a pastora Nadir está falando? Porque em vários vídeos ela diz, né? Quando ela vai saudar os irmãos, ela até fala também aos perseguidores, aqueles que me perseguem, não é? Então, qual é a perseguição que a pastora Nadir está sofrendo? E aqui eu quero deixar algumas coisas para vocês pensarem. Tem alguém ameaçando a vida da pastora Nadir por causa do que ela prega? Tem alguém agindo com preconceito para com a pastora Nadir por causa do que ela prega? Tem alguém caluniando a pastora Nadir por causa do que ela prega? Tem alguém imputando um crime à pastora Nadir por causa do que ela prega? Tem alguém denegrindo a imagem da pastora Nadir por causa do que ela prega? Se houver pessoas fazendo alguma dessas coisas que eu listei ou outras que são crimes e que são erradas, então sim, a pastora Nadir está sendo perseguida por estas pessoas e ela tem todo o direito de se defender e, se é preciso, até acionar a justiça. Só que quando a gente vai analisar a perseguição que ela está sofrendo, qual é a perseguição? É aqui que está a questão. Aqui está a chave para entender a perseguição para com a pastora Nadir. E é aqui que eu quero me deter. Entendeu? Vamos lá. Qual é o objeto da perseguição? É a mensagem da pastora Nadir. É a pastora Nadir enquanto que pessoa cristã ou líder religiosa ou pastora trazendo ensinos na plataforma. Então, o que chama de perseguição, na verdade, são pessoas, inclusive eu, são pessoas trazendo observações às pregações, às revelações, aos testemunhos, ao evangelho apresentado. E aí você pode chamar de refutação, de discordância, mas isso aqui é o que a pastora Nadir diz perseguição. Lembrando, se há alguém fazendo alguma das coisas que eu citei agora há pouco, essa pessoa
tem que ser denunciada, porque aí já é crime. Mas quando você analisa o que ela chama por perseguição, por exemplo, é quando ela diz assim, Jesus, eu não queria colocar a chave Pix, mas Jesus mandou, disse que era para eu colocar. E eu não queria. Bom, se ela não queria, porque passou 3 anos orando e 7 dias em uma campanha para ver se Jesus queria ou não. Aí ela pode dizer, não, é porque ela quer obedecer a Deus. Se Jesus mandou, mesmo ela não querendo, ela põe. Eu acho meio estranho isso. Por que Jesus deixaria colocar a chave Pix? Onde as pessoas vão mandar dinheiro, mas Jesus não deixou, pelo menos até agora, ela monetizar o canal, que traria também uma renda ao canal dela, que seria paga por patrocinadores do YouTube. Já começa por aí. Você quer ver outro ponto onde há discordância, e quando a gente diz eu discordo disso, aí ela diz estão me perseguindo? É quando ela diz que a mulher não pode usar maquiagem, é quando ela ensina que viu no inferno mulheres que se maqueiam, que pintam o cabelo, que pintam as unhas, sendo punidas pelo diabo e seus demônios por causa deste pecado ou destes pecados que praticaram em vida. E aí a gente se levanta por quê? Por quê? Porque não tem na Escritura nada disso. Não tem na Bíblia, em nenhum lugar da Escritura, você vai encontrar qualquer menção ou qualquer princípio que nos ensine que se a mulher usar algum adorno, ela está pecando. Sempre que o assunto é adorno, sempre que o assunto é um enfeite para a mulher, o que é dito? Modéstia, pudor, decência. Não está proibindo, está impondo limites. Está ensinando um padrão de como a mulher deve se arrumar. Não proibindo-a de se arrumar. Entendeu? E aí, essas doutrinas, que são na verdade um fardo que Deus não colocou sobre ninguém, elas são ensinadas nas igrejas da pastora Nadir e em outras, mas eu quero aqui somente pastora Nadir. Elas são ensinadas como sendo critério para salvação. Por exemplo, se Jesus voltar e uma mulher estiver usando maquiagem, estiver usando brinco, estiver com a unha pintada, essa mulher não será arrebatada por Jesus Cristo ou não vai morar no céu porque ela está maquiada, ou porque tem um esmalte, ou porque tem um batom, ou porque tem um brinco. Então eles colocam esses usos e costumes como critério para a salvação. E nós não encontramos isso na Bíblia. Nós não encontramos essas coisas que ela ensina na Bíblia, tampouco como critérios para a salvação. Você não encontra, procure. Se você encontrar, pode pôr o texto aqui. Ponha o texto, diga, Evandro, aqui esse texto diz. Eu gostaria que você comentasse. Quer ver outra coisa? Que aqui é onde ela diz que está sendo perseguida, mas não é a perseguição. Sabe por que a pastora Nadir... Outro dia o pastor Reine fez uma live até, e a descrição foi muito interessante. Por quê? Porque os falsos mestres não são perseguidos por defender o evangelho. Eles são perseguidos justamente por causa do evangelho verdadeiro. O que isso significa? A pastora Nadir não é perseguida porque ela defende o evangelho puro. Não. Porque o que ela traz não é o evangelho puro. Mas ela é perseguida justamente porque nós que conhecemos o evangelho verdadeiro sabemos que essas coisas são doutrinas de homens. E nós não podemos ficar calados enquanto esta palavra, o evangelho apresentado aqui, é corrompido, é deturpado e é ensinado por muitos apenas como uma forma de enganar as pessoas, de lucrar com a vida das pessoas. E aqui eu não estou falando especificamente da pastora Nadir, mas muitos estão fazendo isso. Não sei como a pastora Nadir lidera a igreja dela. O que eu sei é que alguns dizem, e se for verdade realmente é complicado, que há quatro momentos nos cultos lá para pedir dízimos e ofertas. Então, se isso é realmente verdade, então se tornou um negócio. Um negócio. Como em muitos outros lugares,
apenas para lucrar em cima dos fiéis. Entendeu? E aí nós não podemos ficar de braços cruzados enquanto as pessoas usam a Bíblia de forma irresponsável, distorcendo textos, isolando textos, criando a partir daí doutrinas humanas que não contribuem para a edificação de ninguém, porque heresia não edifica ninguém. O falso evangelho não edifica ninguém. O que a heresia e o falso evangelho faz é criar um obstáculo entre a pessoa e a doutrina verdadeira. Então, é aqui que está o que ela diz ser perseguição, mas não é. Sabe por quê? É por zelo à palavra que nós combatemos as heresias que ela traz, as suas visões. Que tudo isso ela passa como se fosse Deus falando. E aí quem duvida dela, logo é considerado um herege, um carnal, um falso cristão, um perseguidor. Mas não tem nada de perseguição, simplesmente é o que nós devemos fazer conforme a Bíblia, combater os falsos profetas. Apresentar o verdadeiro evangelho em oposição ao falso evangelho. O apóstolo Paulo, quando ensinava, ele sempre fazia isso. Ele mostrava o evangelho verdadeiro em contraste com o falso. Claro, quando Paulo ensinava, não havia o evangelho nem o Novo Testamento, apenas para você entender. Porque Paulo pegava o que havia, que era o Antigo Testamento, leis e profetas, e ele então ensinava a partir dali e colocava em contraste o que era ensinado por aquele povo da época. Tá? Então hoje o que nós devemos fazer é pegar a Escritura revelada aqui e comparar ela com o ensino que estão trazendo por aí. E quando nós fazemos isso, preste atenção, quando nós comparamos a mentira com a verdade, logo fica idêntico quem está mentindo. Logo fica idêntico quem está pregando o evangelho e quem está pregando o falso evangelho. Porque tanto o pastor Anadir como outros ensinam sempre o pano de fundo, ainda que venha disfarçado de palavras bonitas, que parecem até fazer sentido. Sempre o final é: se você fizer isso aqui, você será salvo. Se você não fizer isso aqui, você não será salvo. Então, no final, acaba sempre salvação pelas obras. E essa é uma das grandes heresias que já foram ensinadas. Então é aqui que nós somos chamados de perseguidores da pastora Anadir. Por quê? Porque nós não aceitamos o evangelho que ela mostra, que ela ensina. Nós não cremos nas revelações que ela traz. Nós não somos obrigados, preste atenção, nós não somos, você também não é obrigado a acreditar nas revelações da pastora Anadir ou de qualquer outra pessoa. O que nós temos que acreditar é nas revelações bíblicas e é até algo que diz assim, ó, se você crê que Cristo ressuscitou dentre os mortos, então veja que para ser salvo você tem que crer em Cristo. Não é crer que alguém foi no inferno, que a pastora Anadir viu fulano no inferno. Não é crer que alguém viu Deus pessoalmente e trouxe aqui para nós uma revelação dizendo que viu lá. Não. Qualquer revelação extra-bíblica, você não é obrigado a acreditar. E até aqui, meu amigo, você acredita se você quiser, é um direito seu ou não. Eu não estou pedindo para você acreditar. Eu estou pedindo para você analisar e estudar, inclusive a verificar o que eu estou falando. Porque o que nós cremos é aqui, sola Escritura. Aqui está o que nós precisamos crer, o que nós precisamos acreditar. Não é em um mero livro, mas nos ensinos contidos aqui. Nas revelações contidas aqui. Mas o que a pastora Anadir viu ou deixou de ver, isso não influencia em nada para a edificação de alguém. O que faz é as pessoas ficarem com medo. Alguns que seguem ela ficam com medo, porque se duvidar eles acreditam que estão duvidando de Deus. Então isso aqui é só para você ver
O que é a perseguição que ela tanto fala? Estão me perseguindo, estão me perseguindo. Não, não é perseguição. Pelo contrário, nós estamos mostrando que as doutrinas que a senhora tem ensinado, algumas revelações que a senhora traz, algumas coisas que ela fala está até de acordo com a Escritura. E aí, beleza. Mas não é porque uma conversa dela, não é porque um ensino dela tem 99% de erro e 1% de verdade, que esse ensino se tornou verdade. Porque para ser verdade, ele tem que ser puro realmente. Não pode haver o falso evangelho e o verdadeiro juntos. Porque aí você não tem o evangelho verdadeiro. Quando você tem o ensino de Cristo e o ensino humano juntos, na verdade você não tem o ensino de Cristo. Você tem uma deturpação do evangelho. Você tem uma heresia. Você deixou de ter um ensino saudável. E agora você tem aquilo que alguém pensa ser, que alguém diz ser a respeito da Bíblia. E para ser puro e verdadeiro, o evangelho tem que estar de acordo com a Escritura. Entendeu? Ah, mas é meias verdades com meias mentiras. Não existe meias verdades com meia mentira. Existe verdade, existe mentira. Se as duas estão de mãos dadas, já não existe verdade. Tornou-se uma mentira. Então, é por isso que nós somos os perseguidores, não é? É muito fácil. Olha, é fácil demais, por exemplo, alguém falar algo do Evandro, sendo verdade, e o Evandro vem e diz, estão me perseguindo. É fácil por quê? Porque a pessoa que vai assistir esse vídeo, ela vai logo para o time da defesa. Rapaz, estão perseguindo o Evandro. Porque fica mais fácil para nós sermos atraídos pelo emocional. E o que emociona, o que toca, alguém sendo perseguido, injustiçado. Só que nem sempre a pessoa de fato está sendo injustiçada. Às vezes ela está ouvindo porque merece, porque deve ouvir, porque fez algo. Então, qual é o seguro? É você ouvir os dois lados da história. Aí você vai poder colocar um ao lado do outro e você vai conseguir ver quem está falando a verdade, quem está mentindo. Aí você tira suas próprias conclusões sem ser influenciado por ninguém, sem ser influenciado porque alguém diz, se você não acreditar, você vai se ver com Deus, Deus vai te pegar, Deus vai descer você à cova, à sepultura, porque é isso que eles usam. Como eles não têm fundamento bíblico, o que eles querem? Obrigar você a acreditar no que eles chamam de Bíblia, no que eles chamam de Evangelho, mas não é. Não é. Aí a pastora Nadir vê um monte de pessoas no inferno. Porque isso é o que ela usa para dizer que tal coisa é pecado. Ela viu mulheres no inferno porque pintaram o cabelo. Aí outras mulheres ainda reforçam, como ela citou em um dos seus vídeos, que uma irmã sonhou com um demônio com cara de bode, mandando ela pintar mais o pecado. Aí a mulher fala para a pastora Nadir pega isso como confirmação de Deus e diz, viu como é pecado? Então, faz efeito. A mentira tem efeito. Ela tem efeito. A mentira, ela tem efeito e ela é recebida por muitos como verdade, mas não significa que ela seja verdade. Porque ainda que todos sigam a mentira, isso não a torna verdade, ela continua sendo mentira. E se poucas pessoas, 2 ou 3, em todo o planeta, forem os únicos que acreditam na verdade, ela continua verdade. Porque verdade e mentira independe de quantos acreditam e quantos duvidam. São realidades imutáveis. E contra a verdade nada temos. Nós não temos nada contra a verdade, senão pela verdade. Porque a verdade sempre será mostrada. E quando a verdade aparece, automaticamente a mentira é exposta. Enquanto a luz está apagada, você pode acreditar que tudo está bonito. Mas quando a luz brilha, ela revela todas as imperfeições ao seu redor.
e mostra todas as perfeições também. Então, sabe por que se sentem tão ameaçados? Não é por defender o Evangelho. É porque no fundo sabem que o que pregam e o que ensinam não é o Evangelho verdadeiro. Sabe por que eles tentam calar as pessoas? Não atentando contra a vida, mas calar no sentido de tornar a figura sem crédito. É porque eles sabem que nós, que defendemos o Evangelho verdadeiro, somos de fato uma ameaça ao ministério deles. Nós somos sim uma ameaça ao ministério deles, porque jamais iremos nos calar diante das mentiras, diante de homens poderosos enganando a massa, fazendo de tudo para manipular as pessoas. É por isso que nós somos perseguidores. Então, sempre que você ouvir a pastora Nadir dizendo que estão perseguindo ela, volte aqui, assiste esse vídeo e entenda. Compare o que ela ensina com o que a Escritura ensina. Examine tudo que qualquer pessoa falar e veja se há algo bom, se há algo que vai produzir em você alguma virtude ou alguma coisa boa irá contribuir para o seu caráter. Eu acho que agora deu para entender, né? Por que estão perseguindo a pastora Nadir e outras pessoas. Não é porque ela defende o Evangelho verdadeiro. Claro que há pessoas que são perseguidas porque defendem o Evangelho verdadeiro. Mas neste caso não é por isso. É justamente porque ela prega, ensina e ela traz um ensino que é diferente daqui. E se o ensino bíblico dela é diferente da Escritura, nós não somos obrigados a acreditar e o nosso dever é combater heresias, é mostrar que tal coisa não é verdade, porque se nós nos calarmos, nós seremos omissos. Um abraço para vocês, obrigado por assistirem até aqui, até o próximo vídeo, pessoal.